Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Cargo, um espaço que a gente busca falar não só sobre concurso, mas da pessoa que está por trás do ocupante do cargo público, dando um pouquinho de humanidade nessas relações. E hoje, um dia muito especial, eu com meu irmãozão aqui, Thiago Dantas. Valeu, irmão. Recebendo uma convidada mais do que especial, a delegada de Polícia Civil do Ceará e ex-delegada de Polícia do Estado de Santa Catarina, Aline Medeiros. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra para nós receber você aqui, uma alegria. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito frutífero. A gente vai aqui abordar muitos temas importantes. Aline, professora do Processual Prime, está aqui para a gente, é uma alegria muito grande. Aline, vamos lá, né? Antes de eu já te passar a palavra. O nosso podcast a gente trata sobre experiências além do cargo. Vai vir uma pergunta bombástica daqui a pouco, que o Marcelo sempre faz, e os nossos convidados, quando recebem, eles falam, o que eu vou falar, né? E é muito importante isso. Mas a gente sempre fala no nosso podcast sobre uma perspectiva de as dificuldades quando a gente assume um cargo público, assume o nosso cargo para delegado de polícia. Eu, por exemplo, Marcelo também assumiu o primeiro concurso fora de casa, e você também, né? Que a gente foi aprovado junto lá no estado de Santa Catarina, lá em 2014, 2015. Mas você teve a felicidade de voltar para casa. Então, a gente vai começar a falar sobre isso, né? A gente sempre faz o inverso. Me fala um pouco como é que é viver longe de casa. Você não. Aline, como é que é a sensação de voltar para casa? De ser uma delegada de polícia na sua casa? Então, assim, uma pergunta dessa falta até palavra, né? Porque eu percebi o quanto eu queria estar em casa quando eu deixei de estar em casa. Sabe? Como você sente falta depois que perde mesmo, né? E assim, por mais que Santa Catarina, eu sou muito, muito, muito grata, a Academia de Polícia de Santa Catarina, ela realmente prepara muito para a carreira. Lógico que é uma academia de polícia, a vivência prática a gente vai ser conquistada. Mas não tem o que se falar. Agora, quando a gente volta para casa, que não é a sua casa, você sente, né? E assim, para mim eu ganhei na Mega Sena. Voltei para o cargo que eu escolhi na minha casa, vou pedir mais o quê? Né? Então, assim, para mim foi assim, alegria mesmo, foi Deus, falou assim, olha, tá aqui o teu presente pra tua vida, tá entendendo? E para mim foi realmente assim, fenomenal. Eu voltei no carro que eu escolhi, no carro que eu estudei, que eu batalhei, e hoje, literalmente, eu trabalho em casa, no sentido de que eu tô sei lá, 2 quilômetros da casa onde eu morei. Eu vivo hoje com minha família, a 2 quilômetros da casa onde eu morei, trabalho a 10 quilômetros da minha casa, eu vou e volto, já passei toda aquela situação de interior, região metropolitana. Hoje eu estou lotada em Fortaleza, moro em Fortaleza, RG, naturalidade Fortaleza, né? E não pretendo sair de Fortaleza. Então, realmente é muito bom, né? Porque as conquistas, elas vão realmente além do cargo. Então, hoje eu tenho uma família, eu sou casada, tenho 2 filhos, tem a questão da maternidade que eu tento, não coloco muito isso nas redes sociais, por uma questão mesmo de segurança, mas eles são a razão da minha vida. Então, estar vivenciando isso com eles, no cargo que eu escolhi, na minha cidade, não me faz querer outra coisa, atualmente, né? Marcelinho. Bom, o Thiago não quer ir mais embora. Eu falei pra ele, cuidado. Depois que ele foi lá pra casa, tomou um vinho, mergulhou nas águas da Praia do Futuro, não quer mais ir embora. Que é quentinha. Não quer mais ir embora, já foi pra Cumbuco. Essa semana vai ter Beach Park. Thiago, Aline, se você quiser, a gente mete uma permuta aí, tá tudo certo, tá? Liberado da polícia for aprovada, vamos passar uma barra aí. Cara, esse negócio de passar em casa, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que quando a gente para fazer um concurso público, a gente está no ponto de ônibus. A gente está no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. O que é o ônibus, Thiago? Faça a metáfora. O ônibus é o seu concurso. E se você perder o concurso da sua vida, o seu concurso da sua casa, a gente não sabe quando vai passar o próximo concurso. Né? E você aproveitou aquele ônibus quando você estava no ponto, fazendo essa metáfora, né? Você já tinha sido aprovado em Santa Catarina
E a pergunta, como é que foi a sua preparação, Aline? Paralela a Santa Catarina, o concurso foi próximo, porque é muito difícil. A gente passa no concurso, a tendência é que a gente vá viver aquela atividade policial e é difícil voltar a estudar depois que a gente for aprovado. Como é que foi essa transição? Em que ano foi o concurso aqui no Ceará? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, até isso eu tive sorte, né? Porque assim, é o que eu falo. Você tem que estudar, mas também tem um fator de time, de sorte. E no meu caso, isso aconteceu. Na realidade, eu sou muito objetiva, eu sou muito prática. Eu sou assim, problema, bora pro próximo. Eu não fico estancada muito num problema. E eu prefiro um pássaro na mão do que dois voando. O que eu vou falar até um pouco paradoxal, mas o que aconteceu? Minha preparação, eu passei de certa forma rápido, né? Eu me formei em 2014, janeiro de 2014. Eu sou formada pelo UFC. E o UFC entrou em greve. Então era para eu ter me formado no final de 2013. Acabou que conseguiram recuperar o tempo e a formatura oficial foi em janeiro de 2014. Só que assim, eu já tô fazendo aqui algumas digressões, mas eu sempre vivenciei a faculdade. Muita gente me pergunta, tu sempre estudou na faculdade para concurso? Não, eu vivenciei a faculdade. Até porque eu gosto muito da parte acadêmica. Então, eu não estava lá focado no concurso, eu tinha vários amigos, até porque na UFC, aqui o pessoal começa a se preparar para concurso, tá no 8º semestre, o pessoal já tá estudando, já tava na época, assim, procuradoria, não exigia muito prática jurídica, já tinham vários amigos estudando, inclusive um grande amigo meu, na época, para ser delegado federal, não precisava de prática, e ele terminou a faculdade nomeado para a Cadepol, sabe? Algo bem assim, bem ligeiro. Dezembro, janeiro já estava lá. Mas eu não tive isso. Então eu fiz intercâmbio, morei fora, fiz 2 intercâmbios. E aí, tudo isso fazia com que eu fosse atrasar a faculdade. No final de tudo, consegui recuperar e me formei em janeiro de 2014. Mas não tinha feito a OAB. Eu fiz a OAB depois de formada. E aí fiquei naquela OAB. Sentei para estudar para concurso em março de 2014. Primeira prova, junho de 2014, que foi Piauí. Não passei. E aí tava com inscrição, chegou no último dia para pagar o boleto lá de Santa Catarina. Vou, não vou. Mas eu vou. Foi seu segundo concurso? Segundo concurso. Viu como a gente é burro? Rapaz. As mulheres se querem rapaz, brother. Dá até vontade de chorar agora. Santa Catarina foi o 18º concurso. Mas, Nanda, sabe o que era? Eu não tava com pressa. As pessoas hoje, elas têm muita pressa. Eu não tinha pressa. Eu lembro que quando eu me formei, eu falei pra minha mãe, eu vou precisar de uma ajuda, se a senhora puder me ajudar, por uns 3 anos. Porque eu advogava, mas eu não vivia da advocacia. Aquela advocacia fake. Era, tipo, o parente perdeu o voo. Aliás, o voo atrasou, o voo foi cancelado. Ia lá, eu era maluca do juizado especial. E que ainda tinha a questão de ser dativo, às vezes, então eu ia para alguns juizados especiais, ficava lá atuando como advogado dativo. Mas era assim, bem pontual mesmo. Eu tive esse privilégio. E aí eu falei pra minha mãe, ó, a média é essa. Se der, deu. Se não der, tudo bem. E aí eu pegava o edital, eu não ficava mudando de edital para edital, não. Não ficava mudando de edital para edital. Eu sabia que tinha aquele núcleo duro da carreira, né? Até porque é o que a gente conversou naquele dia. Meu objetivo inicial não era ser delegada. Eu queria ser procuradora da República. E precisava dos 3 anos. Então tinha tudo isso daí e fui. Mas vai que eu passe antes dos 3 anos? Qual é a carreira que me proporciona isso? Na época estava surgindo lá a alteração da Constituição, que a Defensoria Pública ia passar a exigir também praxe, e delegado não exigia. Pronto. Essa foi a escolha de delegado, e também porque eu gostava muito da atribuição. Eu estagiei no MP, e quando eu vi o inquérito, eu falei, que massa, chega com nada, e aí você vai, investiga e descobre, pega a autoria, pega a materialidade, tem que ser inteligente no sentido de ter o tirocínio mesmo, né? De fazer, de ter aquela intuição, mas materializar todos aqueles elementos, os indícios e tudo. Então a escolha foi assim. E aí eu vou fazer Santa Catarina, vou. E aí fui. E fiz a prova no domingo e fiquei lá até quarta ou quinta-feira, tirei uns diazinhos, fui lá pro parque, pro Beto Carreiro, né?
tal, fui pra Balneário, beleza. Quando eu fui na segunda-feira, não, 120 questões, a prova da ACAF. Tava com o meu namorado, que hoje é meu marido. Eu falei, amor, acho que vai dar, viu? Aí ele, tu fez quantas? É o 96, uma coisa assim, sabe? 90 e tantas, e depois com 96, e agora? Não, mas até parece, né? Vou passar pra segunda fase, acabei de começar a estudar, mas eu fui construindo o estudo. Eu não estudava estudando só com aquele negócio, não, isso aqui é a minha vida. Quando eu passei na segunda fase, aí o jogo virou. Pô, agora eu tô na cara do gol. Tem teste físico, tem psicotécnico, tem oral. E aí, nesse período, saiu o edital do Ceará. Entre depois da discursiva e entre a prova oral. E aí eu falei, pô, tu viu o edital do Ceará passado? Pois é. Processo civil, tributário, entendeu? Ambiental, administração pública, não é direito administrativo, tinha também, mas tinha administração pública. Eu falei, como é que eu vou conciliar? Porque na oral só são 4 disciplinas. E Ceará, essa ruma de disciplina. Falei, não, vou focar. Eu vou estudar só para Santa Catarina. Eu não estudei específico pro Ceará. Sério? Não estudei específico pro Ceará. O que é que eu fazia? Eu tinha uma boa base, porque como eu não estudei, na faculdade não estudei com essa pressa, eu tinha uma boa bagagem. E eu tinha feito a OAB. Eu tinha feito a OAB no final do ano passado, né? Finalizou a segunda prova, foi em março, por ali. E eu tinha estudado direito para a OAB. Tinha estudado bem direitinho para a OAB, porque eu sou para estudar, vou estudar. Muita gente me pergunta, vale a pena estudar para a OAB? Vale. Tudo que é estudo agrega. Eu sou muito grata à minha aprovação do Ceará pela OAB. Porque na OAB é resolver questão. Você não vai pegar doutrina e tudo. E no Ceará, o que barrava, entre aspas, era a primeira fase. Porque tinha todas essas disciplinas malucas aí. Processo civil, ambiental, tributário. E aí, Santa Catarina, a minha prova foi segunda-feira, a prova oral. Uhum. E a prova, primeira e segunda fase do Ceará foi no domingo seguinte. Eu tive uma semana que eu não dormi, fazendo tudo com filtro, que era VUNESP, maratonando mesmo de fazer questão. Mas o peso, a pergunta aqui é sensacional, né? Aí você começou a sentir o peso da responsabilidade. Eu quero dizer, a possibilidade concreta de voltar para casa. Sim, só que... Não é voltar, é ter a possibilidade de ficar, porque você ainda não tinha ido, né? Então, a possibilidade... Isso pesou para você? Cara, aí é que tá. Eu não calçava o sapato de morar fora de casa. Eu não sabia o que era morar fora de casa. Mas você tinha essa consciência que você poderia ir para fora de casa? Tinha. Tanto é que eu optei... O meu esposo, até hoje, ele briga comigo. Porque, assim... São preparações muito diferentes, a prova oral de uma prova objetiva. Então, eu lembro, e assim, eu tinha muita dificuldade, eu não tenho dificuldade em falar, mas parece que naquele primeiro momento, você conseguir materializar o que você está pensando e construir uma sentença no sentido de uma frase, uma resposta estruturada, condizente, faltava. E eu fui fazer um simulado em dezembro em Minas, presencial. Uhum. E eu olhava pros caras e falei, cara, nunca que eu vou passar nessa prova. E agora? Eu tô há meses estudando pra ela, deixei de lado o Ceará. E aí pronto. Aí eu sei que depois que eu fiz a prova de Santa Catarina, que foi numa segunda-feira, eu falei, não, agora eu posso respirar. E vou voltar a estudar pro Ceará. Só que hoje meu esposo, ele dizia, amor, mas... E o Ceará? Eu falei, amor, quero passar em concurso, depois eu volto. Porque até então, Dantas, eu pensava, eu vou fazer delegado, mas eu vou continuar estudando para outros cargos. Coitado. No caso, eu vou continuar estudando para MPF e tal. Mas aí, eu acredito muito em Deus. Todo dia eu entrego a minha vida a Ele, vou dirigindo e tudo. E eu falei, sempre pedi para Ele fazer o que fosse melhor para mim, ainda que eu discordasse do caminho que Ele tivesse preparado. E eu lembro que de terça a sábado, eu lembro que eu pedi a Deus, se for da tua vontade que eu estude o que vai cair. Óbvio que não caiu só o que eu estudei. Mas assim, como a você se preparar sem essa pressa? E quando eu falo pressa, não entenda estudar de qualquer jeito. Eu digo, você colocar uma leveza, sabe? Eu fui para essa prova do Ceará leve, porque eu tinha acabado de sair de uma oral. E dizendo assim, não, se for da tua vontade, que faz. E eu fui fazendo a prova, e a prova foi muito letra de lei. A prova da VUNESP, ela tem essa característica. E na época, e a prova específica do Ceará foi
muita letra de lei. E assim, a lei eu tava ali porque eu já tinha feito muitas questões. E eu lembro que eu saí, acho que eu resolvi das 100 foi 80. Falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Então é o que eu falo, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Eu tive a sorte de ter estudado ali naquela semana, eu estava estudando no sábado à noite, porque eu fui para fazer essa prova praticamente virada, né? Uma coisa que eu até falo, faça a prova descansada, mas eu tava ali, rapaz, é a chance final, entendeu? É descansar, eu descanso depois. E eu fui lá praticamente virada, e eu lembro que eu estudando lá, esganadura, enforcamento, e pá, medicina legal, caiu uma questão disso, sabe? Então foi tudo assim. Eu tava, porque se eu tivesse optado para estudar para o Ceará antes de Santa Catarina, talvez eu tivesse uma classificação melhor no Ceará, mas a prova oral de Santa Catarina ela foi puxada, reprovou muita gente, tu sabe disso, tu fez, né? Reprovou muita gente. E foi muito cansativa, foi um mês de prova. Foi. E a minha sorte foi que a minha prova foi, minha sorte assim, na época eu tava putaça, né? Porque tinha sido logo uma das primeiras, mas eu tava ali na cara do gol. Então eu falei, rapaz, não tem como, apesar de ser o meu estado, não tem como eu negligenciar, eu tô na cara do gol, eu tô na oral. Não tem como eu sair pra estudar na primeira fase, entendeu? Só que assim, eu falei, meu Deus, foi muito bom comigo, porque ele realmente pegou na minha mão. Porque depois que eu fui pra Santa Catarina e que eu tava lá, e aí o concurso rodou, e o Marcelo sabe, tiveram várias intercorrências no nosso concurso, várias ações, parece que pra onde eu vou tem ação judicial, teve ação judicial de Santa Catarina, teve ação judicial aqui do Ceará. E aí eu tava sem saber se ia ser chamada. Depois, quando eu fui chamada aqui no Ceará, e foi o time certo, porque eu tinha terminado a academia de Santa Catarina, já estava lotada. Eu podia ter escolhido Florianópolis, mas eu escolhi uma cidade que era menor e um dos melhores IDHs, que era Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Quase divisa com o Paraná. Pertinho de Joinville, então, tipo, tinha uma boa localização para aeroportos, né? E aí, lá em Jaraguá, assim, o regional era muito parceiro, todo mundo era muito bom. E aí eu consegui, porque para eu vir para o Ceará foi luta também. Eu tive que entrar com mandado de segurança. Porque como eu não tinha, mesmo que eu estivesse pedindo uma licença sem remuneração, eu ainda não tinha conquistado esse direito de pedir uma licença, que é adquirido com a estabilidade. Isso. E aí, assim, no mesmo dia eu saí de Jaraguá para pegar a assinatura do delegado da regional, depois eu fui para Itajaí, depois eu fui pegar a assinatura do delegado geral indeferindo o pedido de licença para poder entrar com mandado de segurança. Entendi. Então, assim, até isso teve, né, mais uma vez sorte, no caso é Deus, escolhendo os locais certos que me viabilizou, porque a estrutura assim, de Santa Catarina ela é muito extensa nessa parte, né, do leste ao oeste, ela é assim. E o delegado geral, no dia seguinte, ele ia lá para Chapecó, eu nunca ia conseguir a assinatura dele, entendeu? Então foi desenhado e dessa forma que eu consegui vir para cá realmente aos trancos e barrancos, porque apesar de existir a licença sem remuneração, para você adquirir esse direito, precisa ser estável, e na época não era, né? E aí, depois de tudo, falei, cara, eu precisei passar tudo isso para ver que o que eu quero é aqui. E a partir disso, mudou algumas prioridades, né? Porque quando a gente está nesse momento de preparação de estudo, a gente foca. Quero passar. E não tá errado, não. Tá entendendo? Você passa, depois você escolhe, né? Mas a gente pensa muito e eu vi como a família... eu sentia falta dos domingos, minha família é muito junta. Dos domingos, dos almoços, sabe? Das brincadeiras ali do dia a dia. E isso me redirecionou. Aí o pessoal, então tu desistiu, tu não quer ser mais procuradora, desistiu do MPF e tal. Não é que eu desisti, eu ressignifiquei. Legal. O que era mais prioridade, hoje não é. A gente não tem ficar aqui amarrado a algo que já foi um sonho, sabe? Não significa, abandonei. Não, existem outros sonhos que você vai tendo ao longo da sua vida. E eu falei isso pro Dantas. 2023, uma das coisas
que fez meu coração pulsar foi realmente voltar a essa atividade de dar aulas. Que eu sempre gostei, mas por conta da maternidade, das mudanças do dia a dia, a gente vai sobrestando algumas coisas, né? E assim, dar aula pra mim, eu adoro, eu realmente me realizo estar ali estudando, eu sempre gostei de estudar, né? Eu sempre fui um pouquinho maluca dos estudos, até mudando de assunto, na minha licença maternidade, eu vou estudar o quê? Vou estudar milhas. Comecei a estudar sobre milhas. Milhas? Milhas aéreas, entendeu? Eu sou a maluca das milhas. E aí eu tinha um objetivo, eu vou viajar de executiva. Eu vou e volto de executiva. Pois dito e feito. Um ano e meio fui de executiva, eu e meu esposo, ida e volta. A viagem que a gente fez em maio agora, com isso. Mas estudei planejamento. Comecei a estudar sobre milhas em janeiro de 2022. Viajei em maio de 2023. Foi um ano e meio juntando milha, mas consegui. Entendeu? Então, assim, eu não consigo ficar muito parado. Eu adoro aprender, adoro estudar. Vestibular, eu não sabia se eu queria medicina, se eu queria direito, eu fazia específica de tudo. Estudava de química ao português, sabe? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, esse ambiente de sempre você estar aprendendo e agregando é muito bom. Tá entendendo? E eu sentia falta disso. 2023 meio que me resgatou. Não, vou ficar focada aqui em dar aula de direitos humanos. A gente já vai falar sobre estudos sobre direitos humanos, né? Aline, vamos lá. Você saiu de uma cidade do Nordeste, você morava em Fortaleza, né? Sempre. Beleza. E foi morar numa cidade do interior de Santa Catarina. Há um choque, um contraste cultural muito forte. Total. O que foi positivo para você e o que foi negativo nessa sua ida para Santa Catarina? Eu acho que quando você sai de casa, você se dá a cara a tapa. Você abre um espaço que antes não existia. Você sai ali do seu conforto, por mais que você tenha um cargo bom, você tenha uma remuneração boa, você abdica de parte do seu conforto, no sentido do conforto da família, de chegar em casa, tá ali tudo pronto, você sai dali e é só você no mundo. Mas ao mesmo tempo você aprecia a sua companhia. E eu aprendi a apreciar a minha companhia. De saber que tudo é efêmero mesmo, assim, tudo passa. Você tem que estar bem com você e de se priorizar. E esse foi um ensinamento que eu levei, que eu adquiri e que hoje eu levo para minha vida. Hoje tenho que colocar a máscara primeiro em mim. A máscara do avião, quando cair, despressurizar, você coloca primeiro em você, depois coloca na criança. E hoje eu sei que eu preciso estar bem, olhar sempre para mim para poder dar conta de tantos papéis, né? Papéis na delegacia, papel como professora, papel como mãe, como esposa, como amiga, porque tudo isso demanda uma energia. E a partir disso, lá em Jaraguá, fez eu sempre olhar para mim. Tá, eu tô sentindo que eu tô triste. Eu tô triste por quê? Esse problema eu consigo resolver? Não consigo resolver. O que é que eu faço para resolver? O que é que eu posso melhorar em mim para conseguir acertar essa situação? E aí, Jaraguá foi uma escola de vida. Por quê? Porque eu tava na academia... Quanto você tinha, Aline? 26. Tá. Você foi sozinha, né? Sozinha. Eu vi o meu esposo, né? Meu namorado na época, a cada 2 meses. A gente só se via 2 meses. E o pessoal perguntava, como é que vocês vão fazer? Não Cara, sei. eu não sei. A gente quer estar junto, então vamos estar junto. E depois a gente vê como é que faz. Mas hoje, a resposta que eu tenho é pra hoje. Então, diminuir um pouco essa ansiedade. A gente tem essa necessidade de criar muita pergunta e querer responder na mesma intensidade. Cara, tem pergunta que só vai ser respondida daqui a pouco e tá tudo bem, entendeu? Quando você foi pra lá, você já sabia que voltaria? Já tinha publicado a aprovação? Ainda não, De jeito nenhum. Porque é o seguinte, isso, só para contextualizar, Santa Catarina me desgastou muito nessa ideia de quando é que vai ser chamado. Hoje em dia a gente está com um repertório um pouco diferente, que as nomeações elas estão ocorrendo de certa forma rápida, depois da conclusão do certame, né? Santa Catarina, a primeira nomeação foi 1 ano depois de finalização do certame. E a gente ficava naquele impasse de vai ser próximo mês, vai ser próximo mês. E até para eu retomar os estudos, ficou difícil, porque eu ficava nessa iminência de ser chamada.
Como eu já tinha passado por isso de Santa Catarina, e no Ceará eu estava muito mais atrás, porque Santa Catarina, inicialmente, eu estava com direito subjetivo. Era para ter sido chamado na primeira turma, mas tiveram algumas ações, anulação de questão, que aí acabei ficando depois, consegui reverter. No Ceará, como eu estava mais lá atrás ainda, foi um concurso que eu realmente não acompanhei. Eu realmente não acompanhei o Ceará. Então, acho que na tua turma, né, Marcelo? Tu foi a primeira turma, né? Isso. Tiveram umas ações também. Sim. Eu nem soube disso, eu não estava acompanhando. Falei, pô, Santa Catarina, que eu tô com direito subjetivo, eu não tô sendo chamada. Imagina do Ceará. Depois eu fui descobrir que eu estava com direito subjetivo também no do Ceará. Porque foram, tipo, 170 vagas, né? Era um concurso, foi um concurso bem grande. Caraca. E acabou que na primeira turma, não chegou a completar esse número, porque tiveram desistências que eles não repuseram, sabe? E aí, nessa expectativa de ter uma segunda turma, mas nada disso eu sabia, eu só fui saber quando eu tava lá. Quando eu tava lá, o pessoal daqui começa a me ligar. Tu vai assumir? Eu vou assumir o quê? Pô, pratiquei algum crime que é corrupção? Não, porque vai ser chamado. Eu falei, cara, de onde é que vai ser chamado? O concurso tá pra expirar. Porque lá era 1+1. O Ceará. O edital era 1+1, uma coisa assim. Só que tinha uma questão do marco temporal, de quando é que ia ser iniciada essa contagem do 1, né? Santa Catarina era o normal, 2+2, vale 2 anos, vale 2 anos. Eu falei, não sei como é que vai ser isso não. Só que aí não foi mais um. Outro começou a mandar no outro dia. Quando eu fui ver, eu trabalhando aqui, comecei a receber a ligação, porque eu não estava respondendo se eu ia assumir ou não. Cara, eu não sabia nem que eu vou ser chamado. E aí eu lembro que um dia eu falei, rapaz, acho que tá ficando sério esse negócio daí. E aí eu sou assim, eu gosto de deixar todo o terreno preparado. Quando eu vi que o negócio estava ficando sério e que ia ser, eu fui todo atrás de saber como é que eu poderia vir para o Ceará sem perder Santa Catarina. Mas era etapa do concurso, curso de formação de vocês? Etapa do concurso. Uma etapa problemática do concurso. Né? E aí, cara, eram perguntas difíceis. Porque se o mandado de segurança não tivesse sido deferido, eu não teria vindo. Por mais que eu quisesse voltar para casa. Porque eu não ia pedir exoneração de Santa Catarina para vir para continuar no certame, porque ainda tinha teste físico e psicotécnico. Ah, era dentro da academia? Dentro da academia. Pô, que maluquice. Agora eu acho que mudou, inclusive mudaram. Tiveram algumas alterações, mas eu acho que bateu o martelo só quando sair mesmo o edital, né? Mas aí você conseguiu um mandado de segurança para te deixar manutenida no cargo de delegado de Isso, Santa eu pedi Catarina? uma licença sem remuneração. Você conseguiu? Consegui através do judiciário, entendeu? O judiciário que concedeu essa licença sem remuneração, para eu poder ficar o tempo da Academia de Polícia de Santa Catarina. Mesmo não estável. Mesmo não estava, por isso que eu tive que judicializar. Beleza, e quais foram os pontos negativos da tua ida para Santa Catarina? Na sua perspectiva? Ou de vida, ou profissional, qualquer coisa. Cara, não teve ponto negativo. Não teve ponto negativo. Negativo não da instituição, não é? Não. Não teve nada que você falasse, Porque até os problemas agregaram. Tu tá entendendo? Sim, há um crescimento Tipo, pessoal, não, né? assim, eu não... Graças a Deus, assim, não teve nenhuma fatalidade do tipo, um ente querido faleceu nesse período, não teve, entendeu? Assim, tudo que foi de importante... Desgaste emocional, Davi, por exemplo. Eu acho que Santa Catarina também é um lugar que favorece isso, né? No meu caso, que vim do Rio de Janeiro, né? Para você que vai fazer o próximo concurso de delegado do Ceará, conheçam Fortaleza, conheçam o Ceará, né? Não escutem opiniões preconceituosas de quem não conhece aqui. Eu estou saindo do cargo de defensor público para assumir juiz no Ceará, perdendo dinheiro. Então, eu tô vindo, não é por outra coisa, porque eu tenho uma vida aqui, tenho um apartamento aqui, não faz sentido tirar minha vida daqui. Mas eu, nesse período, quando estive no Maranhão, sofri muito porque me senti fora do Ceará, meio que fora de casa também. E quando eu vim do Rio para cá, qual era a imagem que eu tinha com base nos comentários que se faziam à época de Fortaleza? Porque viajar sempre foi muito caro, hoje as pessoas viajam mais pelo país e tal. Há 10 anos atrás era diferente, assim, a gente não tinha muita imagem, não tinha Instagram, a gente não via foto dos lugares. Hoje em dia todo mundo conhece tudo. Então qual era a imagem que eu tinha de Fortaleza, do Ceará? Seca, um lugar... sertão, lugar... vai para o meio do sertão. E aí quando chegou na academia, não, as vagas têm delegacia no sertão. E eu trabalhei, né, com um pezinho no sertão ali, eu trabalhei na região norte,
fui delegado em Bela Cruz, em Marco, depois eu fui descendo, fui chegando mais perto de Fortaleza. Mas no início, então, eu cheguei aqui com essa visão preconceituosa, que foi uma visão transmitida a mim à época. E eu demorei para me despir um pouco dessa imagem ruim, tanto que eu tive muita dificuldade de adaptação no início, não gostava da cultura, não gostava da comida, não fazia amigos, eu demorei muito a me adaptar. Depois que eu me adaptei, tive a oportunidade de sair, eu fui nomeado em 2 concursos depois que assumi aqui. Eu fui nomeado para defensor público em Alagoas, eu decidi não ir, e fui nomeado para defensor público no Maranhão, que é o cargo que eu ocupo até sexta-feira, quando é minha posse para a magistratura. E aí eu decidi ir, porque sabia também que o TJ ia me chamar, então eu sabia que ia ser passageiro, né? Eu não sei se você teve essa questão da dificuldade cultural, desse impacto, mas quem vem do sul, do sudeste, para o nordeste, muitas vezes vem com uma imagem caricata do nordeste que não é a realidade hoje. Sim. Você tem uma vida em Fortaleza hoje muito melhor, em termos de qualidade de vida, mobilidade urbana, acesso a serviço público, do que em muita capital, como por exemplo São Paulo, como por exemplo Rio de Janeiro. Minha mãe é do Rio, minha mãe está aqui em casa essa semana. Minha mãe é louca para vir para Fortaleza. A educação aqui é melhor, o trânsito aqui é melhor. Tem uma série de fatores que quem não conhece a cidade não faz ideia, porque tem aquela imagem ainda da novela da Globo dos anos 80, né? Você sentiu isso lá no sul, que as pessoas tinham essa imagem do Ceará? Sim, senti. Essa questão até ia elaborar um pouco mais. Não é que lá foi tudo flores. Passei vários perrengues. Vários, inúmeros, inclusive. Só que isso me forjaram a saber me posicionar. Porque, querendo ou não, é um ambiente. Na Santa Catarina, na minha turma, eram 2 turmas do meu curso de formação. Na minha turma, só tinham 4 mulheres, eram 31. 31 alunos, só tinham 4 mulheres. Então, 27 homens são 4 mulheres. Mas, isso, curiosamente, deixa eu só te interromper. O concurso Santa Catarina, esse nosso concurso, poucas mulheres passaram. Exato. Curioso isso, né? Então, assim, se a gente vai para uma realidade... Aqui no Ceará, não, já era mais distribuído. Majoritariamente homens, mas já teve um equilíbrio maior. Santa Catarina, não. Então, assim, era um ambiente masculino, com piadas masculinas, conteúdo masculino, mas isso vai trazendo o quê? Adaptação. Assim, a gente sai, não vou dizer a gente, vou falar eu. Eu saí daqui de uma régua muito rígida. E Santa Catarina fez com que essa minha régua de vida ficasse um pouco mais flexível, né? Nem tudo é preto, nem tudo é branco. Tem ali uma escala de cinza quase que infinita. Mas eu passei vários perrengues em Santa Catarina, vários, né? Saudade da família foi o menor deles, porque, pior das hipóteses, compram passagem e vem. Mas aspecto cultural. Aqui no Nordeste, a gente é muito expansivo. Né? A gente fala, a gente solta piada, a gente ri, a gente acha graça, a gente tira onda. E você vai para um ambiente para uma cultura que, não vou dizer que é a cultura, mas são mais fechados, historicamente mais fechados. Às vezes uma piada tem uma grande probabilidade de ser mal interpretada, do tipo, não, cara, tô brincando aqui, tô tirando onda. Então, assim, teve esse choque cultural. E em Jaraguá do Sul, mais ainda, porque eu estava só. Enquanto eu estava lá em Florianópolis, que é praia, tá todo mundo lá na academia de polícia, tranquilo, em Jaraguá do Sul eu estava só. Então, é uma posição que não é uma cidade que, por exemplo, não tem uma diversidade de pessoas. Tem aquele padrão, né? O pessoal é muito branco, o pessoal é muito educado, muito educado, mas não tão aberto, receptivo. Por questão cultural mesmo. Então você percebe que você não tá ali você destoa, né? Uma mulher, eu mais morena, você percebe que tem essa diferença de tratamento, não intencional. O sotaque, né? O sotaque. Eu já perdi o meu, né? Eu moro há 8 anos no Ceará, já perdi totalmente o sotaque carioca, não falo. Só maluco, irmão. Dá estresse de se ouvir, né? Falando. Eu que perdi bastante. E tem essa brincadeira, né? É baiana, Bahia. Cara, eu falo, cara, não é.
região metropolitana da Bahia, não. Tem o Ceará, tem a Paraíba, tem a Bahia, tem o Maranhão, tem o Piauí. Mas algumas pessoas colocavam como se fosse, tipo, o Nordeste é uma coisa só. Sabe? Por falta de conhecimento mesmo. No sentido de que aqui a gente não fala básico, né? A gente não fala ti, Fortaleza, não fala de. Não é tim, não é ticket. E aí eles colocam como se todo o regionalismo fosse realmente um regionalismo. Não tem essa diferença de um estado para o outro. E eu lembro que uma vez eu escutei a frase, porque os baianos tudo desceram. Um polícia lá. Sério? Sério. Catarinense? Catarinense. Lá. E aí os baianos tudo desceram e vêm pra cá. Eu falei, eu sou cearense. Aí a pessoa olhou assim, tá entendendo? Não sabe onde vai. Não, mas eu tô falando baiano mesmo. Aqui se retrata. Ou seja, o baiano pode sofrer preconceito, né? Absurdo. Então tiveram algumas coisas, assim, mas assim, tudo isso me ajudou muito. Porque eu sempre retruquei, né? Eu sou ariana, então... 3 arianos. 3 arianos Olha, aqui, então... olha que Pois zica. mas hoje eu consigo driblar o cosmo e aí eu consigo ser mais, sabe? Tipo, não vale a pena. Mas eu aprendi isso em Santa Catarina. Até quando eu devo me desgastar com isso, até quando vale a minha resposta, até quando vale o meu tempo, porque é cansativo você ter que se impor o tempo inteiro, sabe? Então, assim, Santa Catarina foi ótimo, porque me ajudou. Ao custo de algumas lágrimas, sim, de algumas chateações, sim, mas eu não me arrependi de nada. Passaria tudo de novo, sabe? E muita parte boa também. São muito educados, né? É organizado, sabe? Assim, é um local para o Estado, é muito receptivo no sentido de ter uma estrutura para receber as pessoas, né? Então, eu fiquei encantada. Antes de eu sentir a necessidade de voltar para casa, eu dizia, não sei se eu volto, não. Mas aí depois, Chegou a pensar cheguei. E não voltar? Cheguei a pensar quando eu tava, assim, cheguei a pensar, mas ainda não tinha nem a notícia da fumaça do concurso daqui de eu ser chamado, né? Lá no início da Cadepol, eu falei, cara, esse estado é muito maravilhoso. Só que aí depois que acaba a Cadepol, que a gente fica só, e a gente começa a ver, não, a minha vida vai ser essa, minha família toda lá, não tem voo direto, tá entendendo? O mais rápido que tem é um voo que tinha da Avianca, que eu ficava 30 minutos em Guarulhos e já ia lá pra... Subir aqui pra Fortaleza, dava 6h30, tá entendendo? Não é nada absurdo, mas assim, cansativo, né? E aí eu começou a pesar, e aí quando eu voltei, eu falei, não, cara, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui no Ceará, estar aqui em Fortaleza. Primeiramente eu fui pro interior, há 2 horas, ficava 2 horas daqui de Fortaleza. E aí eu, não, tô chegando mais perto. Pra hoje tá aqui, tá, não, tô... Cara, passar em casa, a gente não tem essa sensação, né, Marcelinho? Não tem, de né? voltar pra casa. Mas foi bem isso que a Aline falou, né? Eu fiz na minha vida, eu já tô fora do Rio, já tem 15 anos, né? E eu não pretendo mais voltar. E é engraçado, toda vez que eu volto pra Curitiba de algum lugar, eu me sinto em casa. Em casa. É como eu me sinto aqui, Tô né? em casa, Eu saí do Ceará, fui pro Maranhão, tô voltando agora. E a sensação que eu tive é de estar voltando para casa no concurso, né? Quando eu fui chamado aqui na magistratura, não... Assim, não vou mentir, né? Ainda pensei, né? Pô, defensoria é mais tranquilo, assim... A gente trabalha muito também, mas eu não tenho que gerir um cartório, né? Sim. Na magistratura é um pouco mais pesado. Mas pesou também porque minha vida tá aqui, né? Então, assim... A logística é muito ruim, né? A logística também no meu interior, não era o interior de Santa Catarina, né? Longe disso. Mas enfim, eu não me arrependo de não estar no Rio. Depois abriram vários concursos para o Rio de Janeiro, eu não fiz nenhum deles e estou super feliz, realizado. E eu acho que o importante é isso, é você se achar, se adaptar à cultura, né? Eu falo para minha mãe quando ela vem para cá, não adianta querer comer a comida do Rio de Janeiro, abra seu coração, vai comer a comida daqui. Você tem que se adaptar, abrir o coração, parar de comparar, porque nenhum lugar é igual, nenhuma pessoa é igual a outra. E se adaptar à cultura é isso, é você abrir o coração, ó, aqui a gente come assim, aqui as coisas são assim, você se adapta e a vida te devolve aí. Eu estou muito feliz aqui. Eu quero te fazer uma pergunta importante, Aline, porque você volta para o Ceará, volta para sua casa, volta para um concurso que também é um dos concursos mais concorridos do Brasil hoje, que é delegado do Ceará.
está para sair, né? Tá pra sair. Se Deus quiser, esse ano, primeiro semestre, a gente Vamos vai ter escrever. um concurso. Se inscreva. Cada não Ele mergulhou na Praia do Futuro, ele não quer ir mais embora. Cara, eu já falei, eu vou perguntar, fazer uma pergunta com a Aline, ela gostou do som. Vai perguntar, na né? capital, delegacia especializada. Olha aí, né? É atrativo. Faz aí um É atrativo. E eu quero te fazer uma pergunta, porque hoje você ocupa um lugar de liderança na Polícia Civil do Ceará, você está numa delegacia importante, uma delegacia especializada da capital, com relativamente pouco tempo de carreira, né? Não sei como é em Santa Catarina, mas eu vim da Polícia Civil do Rio, antes de ser delegado no Ceará, eu fui inspetor da Polícia Civil do Rio. E lá no Rio de Janeiro, assim como em São Paulo também, as polícias civis maiores, né, assim, maior quantitativamente, né, de uma estrutura mais inchada, mais pesada, com mais delegados, com mais policiais, você tem uma dificuldade de mobilidade na carreira muito grande. Então, o delegado fica muitos anos no interior, fica muitos anos na metropolitana. Para ele sentar numa cadeira da capital, já é do meio para o fim da carreira. Sim. Você é muito jovem, você assumiu o delegado relativamente, em comparação a essas outras carreiras, há uma quantidade de anos não tão grande e você já está numa posição muito boa. Eu queria saber qual é a sua percepção hoje, se a polícia tem realmente evoluído no sentido de abrir mais espaços de liderança para as mulheres, que é sempre importante, traz uma pluralidade muito grande, agrega, você é uma delegada que traz uma experiência de outro estado, né? Então isso sempre agrega. Sim. Se você se sente numa condição profissionalmente realizada no sentido de não, aqui eu sei que eu tenho espaço, se abrir um espaço para mim eu vou ocupar, e independentemente de ser mulher ou não. Você tem sentido que isso tem melhorado? Sim, definitivamente assim, eu vejo que você trabalhar bem, né, e reconhecerem isso, lhe precede. Eu tive contato, por exemplo, em 2023, e foi até uma das razões para eu ter voltado a, entre aspas, investir nas redes sociais, né? Porque, na realidade, eu sou um pouco desligada com isso. Mas, cara, eu vi que é importante porque eu estava numa palestra, e aí um colega, que eu admirava já bastante, o conhecia, mas não sabia que a recíproca era verdadeira. E aí ele veio, eu lhe conheço, você posta conteúdo muito interessante no Instagram. E aí me convidou para dar uma outra palestra, já de uma repercussão, foi o primeiro seminário internacional que teve na ESP, eu fui uma das palestrantes, e aquilo ali eu falei, poxa, como o conhecimento chega e como você pode ser reconhecido. Porque assim, as redes sociais, você pode utilizar as redes sociais para diversos fins, né? Mas hoje em dia é quase que uma abertura do seu currículo, é pulverizada a informação. As pessoas lhe conhecem, as pessoas sabem do seu conhecimento, sabem do seu trabalho, sabem o que é que você faz, porque o resto, todos os outros adjetivos, correm nos corredores, né? Mas essa questão do conteúdo, do posicionamento, dos seus valores, também é passado pelas redes sociais. E eu vi como isso é importante. E aí o que eu acho que hoje existe uma democracia nessa rede social que lhe dá essa liberdade e essa possibilidade de mostrar quem você é, com o seu trabalho, com o seu esforço. E eu acho que as coisas se conectam. Então, existe sim eu não vou dizer uma valorização, mas um reconhecimento das profissionais mulheres da segurança pública, mas também essa possibilidade de ter sido assim, em uma velocidade, não vou dizer um pouco maior, porque é uma construção de vida, da internet possibilitar que essas mulheres também apresentem o seu trabalho, apresentem o seu espaço, apresentem o seu conteúdo, que antigamente ficava muito restrito por indicações. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um Instagram, tem um celular e pode lhe ver, pode lhe seguir, pode saber quem é você, sem saber por terceiros, né? As capitulações geradas por outras pessoas. E eu vejo como isso, assim, numa esfera muito pequena que é o meu Instagram, como isso também é passado. Tem o meu posicionamento profissional, né? Eu sempre procurei zelar pelo meu nome. Então, chega aqui um boletim de ocorrência, uma ocorrência que eu entendo que vai ser transferida para um distrito, tem um despacho, ela não vai ser uma fundamentação minha. Pode até não concordar, mas vai ter o meu entendimento ali. É o meu entendimento. E aquilo ali vai se passando. Tem um flagrante, tem um despacho notificador do flagrante. Tem um relatório final que é um pouco mais complicado, uma situação que eu, por exemplo, não vou indiciar, tem a minha explicação do não indiciamento, como tem a minha explicação do indiciamento, como diz o Estatuto do Delegado de Polícia.
porque é uma decisão fundamentada. Então isso vai chegando, né? Você vai trabalhando ali o seu, mas a fama que eu quero dizer é o sentido tudo que você faz de bom e tudo que você faz de ruim, as outras pessoas vão saber. E eu acho que hoje a polícia tem esse aspecto de que entraram mais mulheres, as mulheres hoje também almejam cargos que anteriormente eram muito da área masculina, tem esse interesse. Eu lembro que na minha faculdade, quando chegava lá, você quer ser o quê? Nenhuma mulher respondeu que queria ser delegada, tá entendendo? E hoje já muda, já tem essa realidade, você mostra que é possível, não existe mais aquele estereótipo engessado. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, que é a minha dificuldade de ser objetivo, eu acho que sim, assim, tanto o meu repertório de Santa Catarina, como também o meu trabalho. Eu lembro que lá em Quixadá, que foi a minha primeira lotação, eu consegui fazer uma rede, uma ponte muito boa, porque o interior é mais fácil também, com os juízes e com as promotoras. E de uma promotora específica eu me tornei bem amiga. E eu lembro que, às vezes, numa situação de violência doméstica, é a palavra da mulher. Quando tem a materialidade da lesão, fica mais tranquilo, mas você também, às vezes, conseguir concatenar. Eu comecei a desenvolver o relatório de apresentação da vítima. Uma inspetora, ela descrevia como é que aquela vítima chegou. Porque, às vezes, o papel é muito frio. Às vezes, não. O papel é muito frio. Então, a vítima chegou ali no calor da emoção, muito nervosa, chorando, temerosa. No outro dia, pode ser que se arrependa e vá super tranquila para o judiciário. Mas eu queria, de alguma forma, documentar como é que aquela vítima se apresentou na delegacia. Chorando, com voz trêmula, embargada, com uma fala desconexa, muito nervosa, para conseguir descrever uma situação que eu estava vivenciando. E alguns colegas tomaram conhecimento disso e pediram modelo. E aí essas coisas vão. Assim, eu acho que a violência doméstica, desde que eu entrei na Polícia Civil do Ceará, eu já fui para a DDM. Aqui a gente tem uma política forte, uma política nesse sentido de ter delegadas mulheres lotadas em delegacias da mulher, que aqui é uma diferença. Assim, em Santa Catarina não tem DDM, tem a DPCAM, que é praticamente uma delegacia de grupos de vulneráveis. Por abranger vários núcleos, é bem comum ter homem ou mulher. Mas aqui no Ceará, não. As delegacias da mulher, majoritariamente, são compostas por titulares mulheres e toda uma equipe de mulher, né? Então, quando teve a oportunidade na escolha, eu quero ir para DDM de Quixadá. E aí fui para lá. E aí passei a fazer vários cursos. E aí você pega uma sensibilidade um pouco maior nisso, né? Chegou uma vez uma vítima que ela foi registrar um boletim de ocorrência porque o marido dela, o ex-marido, na verdade, encontrou, ela morava em São Paulo, tinha vindo fugida pra cá, ligou pra ela e disse: eu só quero que você seja feliz. E ela estava indo registrar um boletim de ocorrência por isso. Se você poderia simplesmente registrar para essa delegacia para dizer que seu ex-marido lhe ligou e disse que desejava ser feliz. Mas eu falei: não, esse mato tem coelho. Aí eu falei: mas por quê? Tem alguma coisa que a senhora não esteja me dizendo? E aí a mulher começa a desabar. Não, é porque ele passou 15 anos me agredindo. Eu fugi lá do Rio, São Paulo, há 3 anos. E eu não acredito na veracidade desse desejo. Eu acho que é uma ameaça travestida de felicitações. Uhum. Porque a violência doméstica, ela faz isso, sabe? Nem tudo é muito claro. Você tem uma zona ali que você precisa entender aquele contexto daquela vítima. E eu não sei, a partir disso também, eu fui sempre escrevendo, anotando ali essas percepções que eu tinha. E aí foi dando certo. Saí de Quixadá, fui para Maracanaú também, para DDM. Quando eu vim para Fortaleza, eu fiquei na DESECA, que é a Delegacia de Combate à Exploração à Criança e Adolescente. Fiz muito plantão final de semana lá. Não na DCA, não, que tu ia? Não, na DESECA. Na DESECA. O extra, final de semana, final de semana, vai ser muito sábado. Até hoje no meu iFood tem o endereço da DESECA. Pelo amor de Deus. Sim, porque lá assim, é um volume, porque antes a DESECA pegava o Ceará todo. Então tinha muito procedimento que estava paralisado mesmo. E aí teve que dar continuidade, né? E aí ele tocou no assunto que a própria Lei Maria da Penha, ela diz que as delegacias especializadas de violência doméstica familiar, ela será presidida preferencialmente por delegadas mulheres. Beleza. Aí a gente questionou sobre
a evolução, o espaço que as mulheres têm dentro das instituições. Não estou falando da Polícia Civil do Ceará. Estou falando no geral, considerando a previsão da Lei Maria da Penha. O que eu vejo, né? Porque é importante, muito, é significativo, muito, mas as mulheres poderiam ter mais destaques em outras delegacias de ponta. Sim. Já vou te trazer a pergunta e eu quero ver o que você vai falar, quero ver sua resposta. Por exemplo, uma delegacia de combate à corrupção, uma delegacia de crime contra a relação de consumo, delegacias tops, não é que Maria da Penha não seja, mas operacionais. Sim. Quer dizer, uma delegacia de combate ao tráfico de drogas, combate à corrupção, talvez fosse um outro nicho que as mulheres também teriam mais visibilidade. Na sua opinião, né? Hoje, são dois questionamentos, né? Qual a delegacia que você gostaria de trabalhar, fora a Maria da Penha, né? E o que você acha desse meu questionamento de as mulheres estarem hoje presidindo delegacia, sendo delegadas titulares de violência doméstica e familiar? Claro que é importante, muito, mas talvez isso me deixaria um pouco mais engessado. Sim, acaba que esse ano, na verdade, esse ano não, 2024 acabou de começar. Mas no final de 2022, ao longo de 2023, a gente já vislumbrou aqui no Ceará algumas delegacias da mulher que também estão com delegados homens, sabe? Então, aqui não realmente já passou a diretriz de que seria preferencialmente, até porque existem colegas extremamente capacitados, extremamente sensíveis à causa, e eu acho que de certa forma você engessar e não dar oportunidade para quem realmente tem esse condão, esse inclinamento de fazer um trabalho nessa área, tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque a partir do momento que você determina que só existe uma razão de ser da lei, a questão da empatia, a questão de se colocar e de não revitimizar aquela mulher. Mas existe todo um aparato da delegacia que não é restrito ao delegado, né? Então, assim, eu acho que a gente pode sim pensar que essa rigidez talvez acabe por limitar grandes oportunidades, grandes nomes que estariam ali, apesar de entender a razão de ser. Lá do outro, quando a gente vai para essas delegacias que não são desses grupos de vulneráveis, porque de fato, fala numa delegada, pensa numa delegacia da mulher, pensa numa delegacia da criança, não se pensa numa delegacia como a Draco, né, de combate à organização criminosa, de combate à corrupção, apesar da gente ter exemplo, né, Marcelo? Eu acho que isso vai acontecer, sabe? Já está acontecendo. Como eu falei, tudo na minha vida eu não tenho pressa. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Mas você tem vontade de pegar uma delegacia especializada de ponta? Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 9, dia 9 de janeiro. Não, eu tô muito bem onde eu estou porque eu realmente gosto, sabe? Mas não acho que... Eu acho que como eu sempre gostei de aprender dessa dialética, talvez dia 10 eu queira, no sentido de que, não, eu realmente acho que, não vou dizer que eu vou esgotar a violência doméstica, mas eu gosto muito dessa parte social, dessa possibilidade de dar uma resposta, de sanar aquilo ali de uma forma quase que imediata. Óbvio que possivelmente ele vai ser liberado, pode ir para uma audiência de custódia e sair, mas eu gosto daquela mulher, ela se sentir amparada, de dizer, eu fui na delegacia, ele foi preso, entre aspas, né, muitas aspas, resolveu, no sentido de que ela saiu segura e ela está confiando no Estado. Porque hoje as pessoas perdem a confiança no Estado. Então, quando eu vejo que aquela pessoa está confiando naquele meu trabalho, ela está confiando no Estado. E eu gosto disso. Hoje, eu me realizo bastante atuando dessa forma. Delegacia de combate, delegacia contra a corrupção, de combate à corrupção, trabalho intelectual, ali tem investigação. Ali tem investigação do começo ao fim. Do registro da ocorrência, você vai ter todas as representações que a gente estuda, a gente consegue materializar ali. Representação por uma quebra, uma representação por uma interceptação telefônica, uma representação por quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilo bancário, enfim, o que você consegue ali. Você tem uma investigação muito rica. Mas hoje, o que aflora mais em mim é o viés social.
É conseguir dar essa resposta ali, dela se sentir segura, mas também trazendo um conforto, sabe? Dizer, eu tô aqui por você. Não quero dizer que as outras não. Claro. Mas as outras têm essa veia da investigação, de realmente você pegar todos aqueles indícios, uma DHPP, tudo da vida. Inclusive, hoje a DHPP tem várias mulheres aqui no Ceará. Então, começa aqui, aquele ambiente que era eminentemente masculino, dotado de delegados, já vai crescendo para delegadas, e as delegadas estão em um processo natural de ocupar espaços, não de substituir, mas de equalizar. E eu vejo, sim, daqui a algum tempo, tendo essa pulverização e disseminação das mulheres. Hoje a gente tem uma delegada geral adjunta. Tem um delegado geral e tem uma delegada geral adjunta. O diretor da ESP é o diretor da ESP e a vice-diretora. Então a gente percebe que as mulheres também estão ocupando esses espaços, sabe? Mas também não vai ser do dia para a noite. Eu vou até acrescentar uma coisa, né? Fui delegado aqui muitos anos. Quando eu indicava aos diretores outros delegados, seja para ser meus adjuntos, ou seja, para trabalhar comigo, né? Fiz isso durante alguns anos. Eu nunca senti uma resistência. Pô, Marcelo, não vamos colocar essa delegada aqui não, porque ela é mulher. Pelo contrário. Agora, isso que você falou, sim. As pessoas se conhecem. Então, vamos indicar essa delegada aqui, né? Como eu trouxe para trabalhar uma grande amiga minha, super capacitada. Quando eu indiquei, perfeito, Marcelo, nome excelente, ela é uma excelente profissional. Então, foi dada a oportunidade. O que acontece às vezes? Aí não é porque é mulher, não é porque é homem, é porque é um mau profissional. Sim. Aí é um mau profissional, aí vai dizer, não, eu não fui porque eu sou mulher. Não, você não foi porque você é ruim, porque você não faz seu trabalho direito, porque você não é compromissada com a instituição, porque você só reclama e não acrescenta em nada. Então essas pessoas, isso tem, pessoal, em todo lugar, toda carreira tem, isso tem na defensoria, isso tem na polícia, tem no judiciário, tem o bom e o mau profissional. Sim. Hoje no Ceará, a delegada de polícia que tem um trabalho bom, e eu não digo nem que seja ultra workaholic, não precisa ser, que faz um trabalho bacana, que se dedica, que quando tá ali, tá de corpo e alma, participa das coisas, sabe o que está acontecendo na delegacia, se impõe. Na hora de fazer o inquérito, cara, um capricho, não faz um relatório de uma página e meia, não. Faz um relatório bacana. Eu batia muito isso no Maranhão, porque os flagrantes lá vinham sem despacho. Eu falava, meu Deus, eu não entendi porque esse cara está preso. E o delegado também não sei de onde ele tirou que esse cara era para estar preso. Sim. Então, escolhe um artigo, coloca lá e eu não sabia nem a fundamentação jurídica. Pô, mas peraí, isso não é esse crime. Por que o delegado tipificou nesse? Se é tão óbvio que não é esse? Né? Então, não tem. Então, você ter esse capricho, como você disse, chega um flagrante, chega uma ocorrência, eu vou fazer um despacho aqui, eu vou explicar por que essa é a minha opinião. Então, eu vejo hoje uma melhora, as mulheres ainda vão ocupar mais espaços de destaque, de comando, são os lugares de decisão das instituições públicas, a gente precisa das mulheres, mas nós precisamos de boas mulheres. O que eu acho que acontece é que é uma exigência técnica muitas vezes, e isso ainda a sociedade vai evoluir, é que essa exigência técnica com o homem ela é mais suavizada. Então tem muito homem ruim, né, que ainda ocupa porque vende uma imagem de brabo, vende uma imagem... Na polícia isso é muito forte. O cara que vende uma imagem de operacional, se tiver um tiro, ele corre para a primeira... É o Instacop. É o Instacop. Isso ainda vende muito, o Instacop, né? E a mulher ainda tem isso em desfavor, ou seja, quando a mulher trabalha bem, ela é muito valorizada, pelo menos na Polícia Civil do Ceará, que eu fiz parte durante muitos anos. Eu via isso. Mas esse pente fino no critério técnico para a mulher, muitas vezes, isso não é só na Polícia do Ceará, isso é no Brasil inteiro. Esse pente fino para o homem, ele é mais brando, porque pegam tão pesado. Não pegam tão pesado. Mas eu acho que a gente está evoluindo. Então, o que eu acho é o seguinte, assim, a sociedade, ela é machista. A polícia está dentro da sociedade. Logo, a polícia é machista. Não porque é a polícia,
mas porque a sociedade o é. Perfeito. Entendeu? Então, assim, não quero dizer assim. E é um ambiente que o favorece por ser composto majoritariamente por homens. Então, assim, no que eu tô dizendo aqui, não é dizendo que é tudo flores e que tá tudo certo. Não, cara. Você reconhece, depois você muda, tá entendendo? Você tem que fazer todos esses trâmites, a partir do reconhecimento vai ensejar as mudanças. Mas assim, você sabendo o que é que você precisa fazer, você vai fazer. As mulheres vão trabalhar o dobro, as mulheres vão trabalhar o dobro. A sociedade ela é muito mais branda com os homens. Quando uma mulher erra, não pega um tão pesado, como a gente disse, sabe? Assim, o cara errou, pô, mas acontece. A mulher, pô, mas é porque assim, assado, ela tava naqueles dias, tá entendendo? Já começa a colocar. E é aquela coisa que a gente conversa. Infelizmente, a sociedade tem um padrão de pessoa. E esse padrão é um homem branco. Foge desse padrão do homem branco, qualquer característica que destoa, seja uma mulher, seja um homem negro, seja... Já é uma característica, como diz, destoa. Vão pegar essa característica. Só que a gente tem que trabalhar para equalizar isso daí. Por isso que se fala tanto em representatividade. De colocar uma mulher que ela tem um potencial e que é um bom nome, uma boa identificação naquele espaço que ela vai desempenhar com maestria. Não porque ser uma mulher, mas por ser um profissional. Porque tudo é composto não de homem e mulher, mas de bons e maus profissionais. Acontece que quando se oportuniza menos, se capacita menos. Se eu não dou oportunidade, eu não vou capacitar. E antigamente existia um reinado, um feudo, que era muito composto por homem, mas porque a representatividade das mulheres realmente era baixa. Hoje em dia já está começando a dar um aumento e dando uma oportunidade. É o que eu falo, se você não dá oportunidade, você não vai capacitar. Eu brinco com meu esposo, a maternidade, ela me faz muitos links, né? E aí, a Maria, minha filha, ela tá aprendendo a nadar. Ela sempre fez natação, mas ela tá naquele processo de nadar sozinha. E o meu esposo disse, mas tu já vai tirar o colete? Se eu não tirar o colete, ela não vai aprender a nadar. Ela tem que aprender a nadar. A gente vai estar ali sob supervisão, mas eu tenho que tirar o colete, tira a bengala, tira a amarra. Se você não der oportunidade, a pessoa não vai aprender. Ninguém aprende sem dor. Vai passar perrengue, mas é assim que se aprende, entendeu? A mulher, quando ela é indicada, mas ela vai aprender, ela vai dar conta. Confia, dá oportunidade, tá entendendo? A questão é dar oportunidade. Se não der, não vai desenvolver. Sensacional. Marcelinho, você tem sempre o hábito de fazer essa pergunta, mas eu vou roubar a tua cena. Até porque você falou muito mais que eu, o cara educado, né? Tá vendo que eu sou, professor? Aline, a gente sempre faz essa pergunta e a gente quer ouvir de você, né? O que você vê além do carro? Eu vejo realização pessoal que abrange a realização profissional. Eu acho que o cargo, ele te proporciona uma qualidade de vida, te proporciona momentos e te proporciona várias realizações, sabe? Hoje em dia, tudo que eu tenho foi conquistado através do meu cargo. A minha realização profissional veio do meu cargo, a minha realização familiar veio, lógico que tem as pessoas da família, mas a oportunidade de construir uma família veio com o que o cargo me proporcionou. Não só em critérios remuneratórios, mas na estabilidade, de eu estar aqui na minha casa, de eu ter tido essa oportunidade de desenvolver. Então, assim, ser delegada, para mim, é um conceito que me abraça, sabe? E tá tão descuido em mim que sou eu, sabe? O pessoal costuma dizer, eu estou delegado. Não, eu sou porque me abraçou, sabe? Eu não deixo de ser polícia quando eu saio daqui, quando eu tô ali, mas mais do que isso, me proporcionou todo esse conjunto, sabe? Não tem um final de semana que eu não recebo uma ligação, tá entendendo? E eu gosto de servir, eu gosto de resolver problema. Se você não gosta de resolver problema, não seja delegado. Eu falo, né, sempre, ser delegado de polícia é resolver problemas alheios. Você passa o dia inteiro resolvendo o problema de Caio, Tito, Meg, Afrânio, e no final do dia você ainda tem que resolver os seus problemas pessoais, né? Eu já nem lembro mais como é isso. Né? Você é o cara agora que me traz problemas. Você vai trazer os problemas, né? Agora vai resolver muito problema. Parecido aí, né? De outros problemas.
Professora Aline Medeiros, muito obrigado. Obrigada. Especialista em Direitos Humanos, professora do curso Processual Prime em Direitos Humanos. Para a gente é um prazer tê-la tanto aqui no nosso podcast, além do cargo, bem como no nosso curso, né, Marcelão? Verdade. Os alunos te adoram, os alunos gostam muito da sua didática, uma pessoa extremamente carismática, a professora Aline Medeiros, delegada de polícia da Delegacia da Mulher aqui do Ceará. Eu quero parabenizar você, Aline, primeiro te agradecer pela presença e parabenizar você pela tua história de vida, por ser essa pessoa que inspira tantas outras mulheres e homens também a continuar lutando. Você que trabalhou em outro estado, voltou para casa, tem 2 filhos, então realizou seu sonho também da maternidade, mas não parou por aí, né? Saiu do lugar comum e hoje está numa posição de liderança na Polícia Civil. A polícia precisa de Alines, né? Precisa de mulheres como você, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, conhecendo a instituição, conhecendo você, que esse é só o início, né? Em pouco tempo você estará voando muito mais alto do que você espera. Gente, muito obrigada, satisfação, né? Um dos presentes de 2023 foi esse reencontro, que eu fiz a prova oral com o Dantas, a gente se falava no grupo quase todo dia, mas 2023 a gente se reencontrou. Muito obrigada, Marcelo, finalmente conhecendo pessoalmente, que é meu colega e eu não conhecia pessoalmente, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre que estiverem por aqui, chamem. Vamos fazer regularmente aí. O Thiago já comprou passagem pro ano inteiro, mergulhou na Praia do Futuro, comeu um caranguejo, foi lá em casa, tomou um vinho, acabou com a minha adega. Ele queria me servir vinho de 80 conto. Eu falei, filhão, só bebo vinho de 150 para cima. Ele só bebeu vinho espanhol e tá falando. Encerra aí, meu parceiro, é contigo. Pessoal, obrigado. Deixar aqui sempre meu agradecimento para você que nos assiste e nos escuta. Lembrando sempre, siga o nosso canal aqui no YouTube, nos siga também nas plataformas digitais. O nosso podcast está em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer. E a gente espera vocês para próximos episódios. Essa temporada está só começando. Segue o canal, clica no joinha e deixa seu comentário. Obrigado, pessoal. Um abraço, turma. Tchau, tchau.